Olá a todos, então, hoje dando continuidade à série de autores coringas que você pode utilizar ali na sua redação do Enem. Hoje a gente vai falar sobre um autor que seria o oposto do autor anterior que nós vimos, né? Na aula anterior você pode voltar e rever, eu falei sobre o John Rawls, né? Um filósofo que defende a igualdade, né, como sendo algo central na função do Estado. E hoje a gente vai falar de um filósofo que seria o antípoda, né, que é o crítico, um dos interlocutores do John Rawls, que é o Robert Nozick. Né? Então, quando que eu vou utilizar eu posso utilizar qualquer um desses autores, Anderson? Sempre que tiver ali um tema sobre a proibição, sobre a função do Estado, sobre a defesa dos direitos do cidadão, etc, etc. Né? Tudo isso são dois caminhos opostos que você pode explorar. Um é o John Rawls, o outro é o Robert Nozick. Okay? Então, Nozick é um filósofo americano, nasceu em 1938, morreu em 2002. Ele escreve essa obra que se chama Anarquia, Estado e Utopia. E a grande função dessa obra é defender a liberdade, colocar a liberdade como um direito fundamental e inalienável. A gente viu que para o Rawls a igualdade é situado como sendo um direito, a justiça como equidade, né, ou a igualdade é colocado como um princípio da própria justiça. Né? Então a função do Estado é regular a justiça a partir da noção de igualdade. A igualdade é colocada como algo fundamental para a justiça. E o Nozick vai num caminho contrário de defender a liberdade como sendo um direito inalienável. Né? Então, isso tem uma outra implicação para a noção de justiça e tem outras consequências. Tá? Então, o Nozick é alguém que está no espectro oposto. Né? Se, de uma maneira grosseira, a gente gosta de pensar o Rawls como sendo um autor de esquerda, o Rawls vai estar situado mais com relação aos autores de direita, os autores libertários e coisas desse tipo, tá? Um pensamento nesse espectro. Tá? Então, o Nozick é famoso por defender o que se chama de teoria do intitulamento. Não sei se essa é a melhor tradução, mas em inglês chama entitlement. Então, a ideia de que existem certos direitos que o cidadão não pode abrir mão e o Estado, não existe qualquer situação em que se justifique o Estado ir contra qualquer um desses direitos. Tá? Então, a pergunta que o Nozick quer lhe dar é, ok, em que circunstâncias o indivíduo tem direito aos seus bens? Né? A gente viu no Rawls que o Rawls ele defende que uma distribuição desigual dos bens é permitida desde que isso favoreça, né, desde que isso beneficie os menos favorecidos. O Nozick não vai defender isso. Tá? O Nozick vai na direção exatamente contrária. Tá? Então, o Nozick vai dizer assim, olha, eu tenho direito aos meus bens toda vez que há, né, justiça na aquisição, né, e para ele isso significa dizer que toda pessoa tem direito à aquisição àquilo que ela possui na medida em que não desrespeita os direitos de outra pessoa. Né? Então, se eu, troco um bem por outro e isso não desrespeita o direito de ninguém, então existe justiça na aquisição do bem que eu ganhei e, portanto, não tem nada que eu possa fazer para perder esse bem. Né? E a justiça na transferência, né, seria o segundo princípio, né, de que todo indivíduo tem direito ao que obteve por meio de trocas voluntárias e sem violar qualquer direito individual. Então, o terceiro, então, se todos os meus bens foram adquiridos através desses dois princípios, né, de justiça na aquisição e de justiça na transferência, né, ou seja, tudo que eu possuo, eu nunca violei o direito de ninguém, as pessoas, eu sempre ganhei tudo que tenho através de trocas voluntárias, né, então, não existe injustiça nenhuma no que eu possuo, na quantidade de bens que eu possuo, ainda que seja maior do que a de outra pessoa. O Nozick vai dizer que isso não tem problema nenhum. Né? A correção se há alguma injustiça, seria se alguma dessas coisas foi obtidas a partir de uma violação, seja da justiça na aquisição, seja da justiça na transferência. Tá? Então, a teoria do intitulamento, no fim, é uma defesa
de que coloca a propriedade como sendo algo fundamental, né, dentro da estrutura social. Né? O Nozick vai dizer, olha, se tudo que eu possuo eu ganhei através de justiça na aquisição e justiça na transferência, né, então eu tenho direito a todos os meus bens, eu não posso... Não existe qualquer justificativa para que o Estado, por exemplo, possa tomá-lo para transferir para outra pessoa. Okay? Então, as características gerais da teoria de Nozick não propor nenhuma noção de justiça ser colocada no futuro, né? A justiça depende apenas do que aconteceu no passado, né? E o Rawls vai dizer assim, olha, se a gente seguir esse princípio, então a sociedade lá na frente vai ser mais justa. O Nozick não faz isso. Ele não propõe nenhuma noção de justiça no futuro. Ele só está dizendo assim, que se tudo isso, se esses princípios forem respeitados, então não existe justificativa para que o Estado possa, de repente, transferir os meus bens para outra pessoa. Né? Então, para Nozick, as teorias coletivistas, né, acabam por tratar os mais favorecidos de uma forma instrumental, né, obrigando-os a contribuir para a melhoria da situação dos desfavorecidos. Nesse processo, os direitos do primeiro grupo, né, os direitos daqueles que possuem mais, né, os direitos dos mais favorecidos, acabam sendo desrespeitados. Né? Então, esse é o ponto central do que o Nozick defende. Diz, olha, não existe situação que justifique desrespeitar os direitos de alguém. Né? Ainda que essas pessoas sejam mais favorecidas, que elas tenham maior bem, a maior quantidade de bens, etc., etc., ainda assim não há situação que justifique a transferência de bens dessas pessoas para outras, porque isso desrespeitaria um direito básico, né? O direito à propriedade. Então, as teorias distributivas para o Nozick acabam promovendo injustiças. Okay? Então, ele menciona também na obra dele um caso que ele chama do problema de Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain é um jogador de basquete famoso. Ele diz assim, imagina que a gente faz uma distribuição igualitária em toda a sociedade, né? Imagina que a gente pega todos os bens e agora distribui igualmente entre todas as pessoas. Né? Então todo mundo agora tem as mesmas coisas, ninguém tem mais do que ninguém. Então suponhamos que o Wilt Chamberlain é um grande jogador de basquete e que muitas pessoas estão dispostas a lhe dar dinheiro para vê-lo jogar. Depois do jogo, o Wilt Chamberlain possui muito mais dinheiro do que qualquer outra pessoa da sociedade. Né? Então, existe lá esse sujeito que tem um talento enorme, as pessoas gostam de assistir ele jogar e começam a pagar para assistir. Né? No final, ele vai ter mais dinheiro que os outros. Então, a pergunta é, isso seria injusto? O Nozick vai dizer que não há nenhuma injustiça nisso, porque se tudo aconteceu a partir da justiça na aquisição e respeitando a justiça na aquisição e a justiça na transferência, então não haveria problema nenhum. Tá? Então, essa é a teoria do Nozick. Se você quer argumentar que a liberdade deve ser colocada, o direito à propriedade deve ser colocado como inalienável, que não há nenhuma circunstância na qual o Estado possa, na qual se justifique o Estado transferir os seus bens para outra pessoa, então o Nozick é o seu autor escolhido. Né? Do contrário, se você se você quer defender uma visão igualitária de que a distribuição dos bens deve deve beneficiar os menos favorecidos, então volta lá no último vídeo para ver a teoria do John Rawls. Okay? Então, são dois autores coringas aí na filosofia política contemporânea. Todas as discussões atuais que nós temos, todas as discussões políticas atuais, de algum modo envolve ou o pensamento do Nozick ou o pensamento do Rawls. Essas duas coisas colidem, né? Essas duas coisas se chocam, mas é importante a gente saber um pouco deles para poder se situar nesses debates. Okay? Então, não deixe de acompanhar as outras aulas e até a próxima.